Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 99. E hoje temos connosco Catarina. Viva Catarina, tudo bem? Olá, Luís, estás bem? Tudo ótimo. Olha, muito obrigado, é da praxe, agradecer por teres aceitado o convite barra desafio. E por outro lado, fazemos sempre a pergunta que dos 90 e tal episódios que eu fiz, que é sempre a mais difícil. Quem é a Catarina Marques? E um bocadinho aqui da sua história, tanto pessoal ou profissional, sempre à vontade para partilhar o que te fizer mais sentido. Boa, Luís, antes de tudo, a Catarina é o teu episódio 99 É isso e mesmo. isso é um motivo de orgulho para mim. É um número muito bonito e estou contente também por esta tua caminhada até aqui. A Catarina, além de ser o 99 do Learning, Creating and Sharing, é uma jovem rapariga de Braga e é uma rapariga no meio de cinco irmãos. Portanto, desculpa, no meio de quatro irmãos. Quatro Um irmãos. rapaz e uma rapariga para cima, um rapaz e uma rapariga para baixo, somos cinco. E isto diz muito sobre mim, porque diz que desde criança que eu tenho que negociar tudo, absolutamente tudo o que tu possas imaginar. E, portanto, isto transformou muito e construiu muito na minha relação com os meus irmãos, que são pessoas muito diferentes entre si, quase todos no ramo artístico, mas muito diferente também, desde a arquitetura, à pintura, ao design, às artes performativas. E, portanto, cresci num ambiente com muitas ideias, muito debate de ideias, muita troca de, de conceitos e muita negociação para conseguir ganhar alguma coisa e ver a nossa opinião a vencer em algum lado. E, portanto, se isto me construiu e me permitiu estar sempre à procura de mais informação Uhum, e de mais posicionamento, também me ensinou muito sobre diversidade e também me ensinou muito sobre pessoas. E realmente hoje já somos todos adultos e somos pessoas muito, muito diferentes, que só sentadas à mesma mesa é que tu percebes que somos todos claro. iguais e que vimos do mesmo lugar, porque no final do dia temos todas opiniões muito diferentes e eu valorizo muito a opinião individual de cada um. E portanto foi um bocadinho assim que fui construindo o meu caminho, procurando muito encontrar aquilo que eu queria, porque isso me distinguia e me definia. E portanto sempre gostei muito de história, gostava muito de relações entre países, entre Estados, e portanto decidi estudar relações internacionais. Uhum, Eh, E no final da licenciatura, o meu pai falávamos muito de fazer Erasmus em casa. E eu, certo. quando me inscrevi para o Erasmus, inscrevi-me para um país que eu nem sabia bem onde é que era, o que é que era. Na altura inscrevi-me para Ankara e estávamos ali a começar a Primavera Árabe. E às portas de ir, o meu pai diz nem pensar, não pode ser. Mas no final do curso, faz alguma coisa que te faça a diferença. Pronto, então eu lá aceitei isto e no final do curso disse: Pronto, pai, eu quero ir para a Índia. É um projeto na Índia que eu quero ir fazer. E este eu acho que foi assim a segunda milestone que mudou tudo. Porque até ali, apesar de haver muita crítica, muita negociação dentro de casa, Certo. eh, era a primeira vez que eu me via sozinha, a viajar sozinha, fora da Europa, na Índia, que era Uma cultura diferente. Certo. Sim, era um lugar que ninguém com quem eu lidava na altura conhecia. Meu pai nunca tinha ido lá, minha mãe nunca tinha ido lá. Na verdade, se tinham saído da Europa, tinham saído poucas vezes. Nenhum dos meus irmãos, obviamente, lá tinha ido. Nem a senhora da agência onde fomos comprar os voos e fazer o visto e não sei o quê, Certo. lá tinha ido. Portanto, tudo aquilo me assustava imenso. Portanto, ter ido à Índia, ter chegado lá, o projeto não existir bem, ser uma confusão, ter que montar tudo do zero, ficar algum tempo sem dizer ao meu pai o que é que estava a acontecer, porque senão ele mandava-me embora, formou a minha outra característica, que eu acho que é esta perseverança de acredito nisto, é isto que eu quero e, portanto, eu vou descobrir. E não está a ser fácil, mas eu vou Uhum, continuar, porque eu já percebi que a seguir, ao não ser fácil, vem algum lugar onde eu me sinto melhor e isso aconteceu. E depois, quando voltei a Portugal,
continuei os meus estudos, fui estudar políticas públicas e desigualdades sociais, na altura movida por como é que nós mudamos isto na Índia, não é? Como é que certo? resolvemos este problema? E na altura, o que eu pensava é só através da política pública. E esta política pública tem que considerar esta sociedade, que por acaso tem um rio e que este rio influencia esta comunidade toda. E, portanto, se nós Uhum. quisermos repensar a cidade para que esta população consiga viver melhor, para a realojarmos temos que continuar a ter um rio. Pronto, e andava à volta destes temas porque achava muito impossível resolvermos o problema da Índia e todos os dias eram mais e mais e mais problemas que eu via a qualquer solução que eu encontrasse. Claro. E pronto, olha, depois disso continuei, tinha o bichinho já mais do que definido, gostava muito destes projetos da cooperação para o desenvolvimento, e então continuei à procura de oportunidades deste género, a par com a formação académica que ia concluindo. Uhum. Depois cheguei a São Tomé, com um projeto da Nova, na altura estava aqui em Lisboa já, e havia um projeto para ir dar formação a São Tomé durante um mês. Eu fui e quando cheguei lá conheci o MOV, portanto a ONG que lidero hoje. Sim, E pronto, e a partir daí a minha vida foi-se pautando sempre por este estado binário em que existe de um lado uma Catarina da cooperação para o desenvolvimento e destes países e destas realidades em desenvolvimento, e depois uma Catarina que continuou a manter os seus estudos, porque depois ainda fui fazer certo. mestrado em gestão, depois comecei a trabalhar porque era preciso pagar tudo o que tinha feito. Portanto, vou mantendo sempre esta atividade com estas duas frentes. Por um lado, trabalho aqui quase sempre em Portugal. Tive um Uhum. tempo um projeto em Moçambique, mas quase sempre aqui em Portugal. Combinado com, neste caso, o MOV, que é o projeto que lidero hoje, e que mantém esta chama da cooperação para o desenvolvimento ativo. Boa, excelente, parabéns. Acredito que, efetivamente, conhecendo eu a Índia, mas numa perspectiva mais longe, não presencial, e que deve ser um impacto muito grande, tocaste aí num ponto que acho que é bastante relevante, perseverança e a questão dos desafios. Sendo tu agora responsável, líder do MOVE ONG, quais é que tu consideras os principais, se é que podemos dizer assim, desafios, tendo em conta a tua cultura também de Portugal e isto tudo, como é que conseguimos, de uma certa forma, contribuir? No final de todo o dia queremos ter que todos tenham uma vida melhor, né? Por assim dizer, né? Assim, eu acho que o primeiro desafio, enquanto líderes do que quer que seja, pensamos numa estratégia ou num processo para chegar a um objetivo, é que essa estratégia e esse processo faça fit com as necessidades reais. Quando falamos de um projeto internacional, com vários países, várias comunidades, a ser liderado através de ainda outra Uhum, perspectiva e outra cultura. Aqui eu acho que o primeiro grande desafio é construir um processo, primeiro uma estratégia e depois um processo que se adapte realmente às necessidades de cada país, de cada comunidade, e que não sofra do miopismo, da miopia, dizer assim, de uma só cultura ou de uma só comunidade ou de certo. uma só perspectiva. Portanto, este é o primeiro desafio. Depois, daí e no caso do MOVE em específico, considerando que nós somos uma ONG que recruta voluntários em Portugal, dá-lhes formação, os envia para São Tomé, para Timor, para Angola, aqui passa por também conseguir que estas pessoas percebam este desafio inicial e se adaptem a este desafio inicial e que se moldem, para conseguirem gerar o impacto que é necessário, porque nunca vão conseguir formar ninguém ou apoiar ninguém a desenvolver um negócio nestas comunidades se não tiverem empatia para as perceberem realmente. E portanto vai ser preciso que elas percebam esse desafio também, o que é um desafio por si só. Sim, e o que tu referes que é, entre aspas, não podemos dar formação sobre aquilo que não passamos também um pouco, né? Porque é Claro. difícil transmitir, apesar de teres falado muito bem da questão do processo, se nós não passarmos aquilo a mensagem, até Uhum. porque há momentos que eu nem vale a pena estar a falar, porque nem tenho a noção, abertamente,
mas que acredito que nem tudo tem coisas positivas, mas tem outras que são muito, são difíceis de passar e as pessoas têm que estar preparadas para isso, não é? Sim, sabes, nós dizemos sempre aos voluntários quando eles chegam que eles vão 6 meses e, portanto, isto ainda é algum tempo para. Eu Claro. lembro-me quando eu estava em São Tomé, ao fim de 3 meses, aquilo era a minha casa. Portanto, eu já não. A minha rotina em Lisboa ou em Braga já não era uma realidade para mim. E o que nós dizemos aos voluntários é: vocês vão e vão tirar as primeiras 2, 3 semanas para estar, para conhecerem as pessoas, para perceberem como é que elas se relacionam, quais é que são os problemas que elas têm, o que é que as faz felizes. E depois sim, depois podem começar a tentar entrar no que é que são os negócios e como é que os negócios se desenvolvem e que tipo de estratégias é que nós temos para que eles funcionem. Mas se eles não conseguirem falar a língua, e com isto eu não estou a falar Sim, da sim. língua oficial do país, dificilmente vão conseguir fazer tocar em alguém ou chegar a alguém. Sim, e tu tocas, é bastante interessante, apesar de estarmos aqui, as pessoas muitas vezes, quando veem este podcast e outros, associam sempre negócios, mas no final do dia, e se falarmos então de inteligência artificial, mas tu falaste em pontos que é pessoas, temos que Uhum. perceber as dores dessas pessoas, como é que Uhum. nós, dentro dos nossos limites, podemos contribuir e como é que podemos melhorar o processo para que no fim exista uma coisa melhor, não é? Pronto, e acho que também nos negócios, acho que isto acaba a estar tudo associado. Sem dúvida nenhuma. Eu não acredito muito nestes negócios desumanizados, nem a não sermos nós próprios na nossa vida profissional. Portanto, não consigo bem perceber como é que se desfaz uma coisa da outra. Mas neste caso em específico, e por experiência própria, de viver estes negócios, de acompanhar estes negócios em São Tomé, em Timor, o que eu posso dizer é que nós guiamos a pessoa por uma jornada em que ela problematiza a sua própria realidade, problematiza a sua comunidade, identifica as suas capacidades, identifica os Sim, seus desejos e ambições e chega a um negócio. Portanto, a ideia não é criar alguma coisa que faz imenso sentido naquela comunidade, mas eu não sou a pessoa certa para a fazer. E, portanto, claro. nós agarramos no existe a necessidade, eu sou a pessoa certa, conseguimos criar uma lógica de mercado para nesta combinação, então avançamos para a próxima fase. Boa. Tu tendo um foco muito grande nesta questão de empreendedorismo, impacto social, como é que tu sentes, porque por vezes as pessoas acham que nunca se vê aquele resultado desejado, mas há sempre um contributo, não é? Como é que tu achas Uhum. que tem sido esse contributo que por vezes modifica vidas com coisas tão simples que se calhar cá, em que temos outras possibilidades, apesar de haver coisas que não corram tão bem, mas temos mais coisas que os outros nem sequer têm as coisas básicas, não é? Uhum. Eu gostava de abordar a tua pergunta com duas frentes. Força. Uma frente é até muito associada a um conceito que eu acho que será mais familiar a todos, que é o conceito de fé, que é, Uhum. se eu estiver até, a fé é uma relação com Deus, não é? Então eu Certo. creio em Deus porque eu identifico que eu tenho uma relação com Deus. Eu identifico no meu dia a dia, eu estou desperto aos sinais, pronto. E eu acho que no curto prazo, o que acontece em relação ao impacto é muito parecido com o que acontece na fé, que é eu no meu dia a dia estou aberto, estou desperto e estou capaz de entender o efeito que a minha ação tem nas pessoas à minha volta. E aí eu Certo. identifico o impacto. Portanto, eu reconheço que a última vez que eu vim aqui falar com esta senhora, ela não chegou a horas. Mas hoje ela está aqui a horas, porque ela hoje está motivada para conversar comigo. E esse é o impacto que eu tive da sessão passada para esta sessão. Ou, ao fim de 6 meses de acompanhamento, esta pessoa prova-me, por A mais B, que conseguiu aprender aquele conceito difícil que nós andávamos a falar há não sei quanto tempo, através de uma ação qualquer que desenrolou no seu Claro. negócio. Isto é impacto. E nem sempre é visível. Nós só conseguimos perceber este impacto se estivermos atentos e disponíveis a perceber o que é que a nossa interação e a Certo. interação dos outros resulta. Depois, quando falamos de impacto a mais médio e longo prazo, e organizações bem mais maduras que o MOV, mas o MOV também, Certo. procuram ter KPIs que nos ajudam ou não a perceber se estamos a desenvolver o nosso processo e a obter os resultados que esperávamos do nosso processo, nomeadamente as pessoas estão a converter, estão a chegar as pessoas aos processos,
de um programa para outro programa, que converte o sucesso no final do programa. O empreendedor tem financiamento, há outros players interessados em financiar este negócio. Em quanto tempo é que o empreendedor consegue implementá-lo? Longo prazo. Quando o empreendedor começou este negócio, os filhos estavam todos na escola. Quando tinha uma necessidade de saúde urgente, conseguiu fazer-lhe face. E neste momento, os filhos estão todos na escola. Claro. Houve algum momento em que ele tenha conseguido fazer face a uma necessidade de saúde? E, portanto, eu acho que impacta isto tudo. É a forma como nós alimentamos o nosso dia a dia, a atenção que Sim, damos ao e nosso ter dia a dia. forças, né? Ter força para isto ir continuando, né? Sem dúvida, é a atenção que fazemos, e depois acho que também o podemos fazer de forma estruturada, que é definir onde é que nós queremos chegar, definir que métricas é que nos vão permitir identificar se estamos a chegar lá e medi-las concretamente. Boa. Eh, portanto, é um bocadinho isto, mas se calhar, se me permitires, eu conto-te rapidamente duas histórias de impacto Força. que deste Avança. do dia a dia. Era uma Eh, das perguntas que eu tinha, fica já, fica já Pronto, feita. Força. fica já respondida. Mas até por estar a ter esta conversa contigo, lembraste-me de uma história quando eu estava em São Tomé. Uhum, Havia um empreendedor que produzia pão de abóbora. Portanto, ele tinha um recurso que era uhum, a abóbora, mas só tinha numa determinada época do ano. E ele tinha que armazenar para conseguir fazer pão o ano inteiro. E ele vivia numa comunidade onde não chegava nem água nem luz, portanto é daquelas onde as crianças vão a pé até à escola mais próxima, se houver um carro certo. fantástico é dia de festa. E o pão era o único alimento fresco, portanto Certo. produzido Do e dia. fresco, que eles tinham diariamente. E portanto toda aquela comunidade comia pão. E o Leopoldo era super atento às minhas sessões com ele, muito disponível, e estávamos a construir-lhe um novo forno para ele conseguir produzir mais pão ao mesmo tempo. E houve um dia em que eu cheguei lá e o Leopoldo não estava. E eu, estranhíssimo, mas ele também não tinha telefone, portanto eu esperei um bocadinho porque era super estranho ele não aparecer. E ele demorou muito tempo. E ao fim de bem, uma hora e meia, ele vem a correr lá do mato, e vem a pedir imensa desculpa, mas como não tinha relógio, não tinha percebido que a hora tinha passado e não sei o quê, nananã. Ok, mas então o que é que tiveste a fazer? Porquê é que demoraste tanto tempo? E ele, porque eu estou a dar a formação que tu me dás às senhoras das outras comunidades. Ou seja, havia comunidades para lá do mato que eu nem sequer conhecia, onde havia senhoras que produziam o mesmo pão que ele, e todas as sessões que eu lhe dava, ele escrevia no caderno e depois dava às senhoras. Ser um franchising, quase. Com o devido Era, respeito. acho que é Em uma tua boa forma brincadeira. de, Sim. é uma boa forma de lhe chamares. Eu sei lá, né, para mim naquele momento era multiplicação do meu impacto, não é? Não, acho que isso é realmente vemos que está a haver retorno, não é? E nós sentimos que Claro, há um retorno daquilo que estamos a fazer e essa pessoa claro que sim. pegou, que é o que nós esperamos às vezes, a multiplicação da rede, porque por muito que a gente esteja 24 horas, e peço desculpa ter interrompido, às vezes é difícil chegar onde nós até pudéssemos quiser atingir, mas às vezes é ter estes embaixadores que perceberam a Uhum. mensagem e mesmo que não consigam na totalidade, mas pelo menos vão lá e passam. Que aquilo era um público que tu não querias atingir, não que não quisesses, mas Não, porque sequer nem estava na nem tua sequer amostra. sabia, nem sequer sabia que existia. E pronto, e nestes casos é óbvio e é evidente, mas há outros casos em que não é. Por exemplo, recentemente tivemos uma grande, grande, grande felicidade com um empreendedor de café que acompanhamos há muito tempo, que Uhum. passou a vender o café dele, para a Delta, numa marca dentro da marca Delta, de café de especialidade, que tem o nome dele, que se chama Café Catoninho. E esta vitória, ao fim de, não sei, acompanhamos o Catoninho há 8 anos. Todos os voluntários que passaram pelo Catoninho desde há 8 anos Sim, atrás nunca imaginaram que um dia ele ia estar em Lisboa a receber pela mão do CEO da Delta uma embalagem de café com a cara dele, com o café dele lá dentro a ser vendido em Lisboa. é Portanto, maravilhoso. este impacto que nós hoje conseguimos ver, não era visível em todos os dias de trabalho que lá fomos durante os últimos 8 anos, e que muitas Claro. coisas avançavam e regrediam. E por isso é que importam os KPIs de médio e de longo prazo, e esses, é preciso ter calma, é preciso deixar os projetos correr e as coisas crescerem para conseguirmos chegar lá.
mas não podemos esquecer de que nos temos que alimentar também daqueles do dia a dia e que para isso temos de estar atentos. Boa, excelente. Acho que é uma excelente partida. Diz-me uma coisa, Catarina, numa desta, ou seja, eleita como uma top 100, peço desculpa se me engano aqui no nome, do Women Social Enterprise, que conselho é que tu, não digo conselho no sentido, ou recomendação, ou estas pessoas que potencialmente querem seguir esta via, o que é que tu dirias? Porque eu acredito que há muitas pessoas que querem, mas às vezes não sabem onde ir, como fazer. Com algumas mensagens que tu gostarias de partilhar da tua experiência, que acho que é o mais importante, é partilhar um bocadinho daquilo que nós passamos, o que achamos que realmente pode, como tu já falaste, a questão de criar impacto e muitas vezes prejudicando a nós próprios para criar impacto nos outros, não é? Porque a nossa sociedade, por vezes, à velocidade que anda, esquecemos um bocadinho disto, não é? Uhum. Sim, eu tenho neste momento vivido uma jornada interessante em relação a esse binómio entre nós próprios e os outros, e acho que é um Uhum. ponto relevante para quem é movido pelo propósito e quem faz do seu trabalho o seu propósito. Acho que é um exercício interessante, mas não fugindo à tua pergunta. Esse foi um reconhecimento da União Europeia o ano passado e o reconhecimento ao trabalho do MOV, eu diria, mais do que ao meu trabalho individual. Um, o MOV é uma equipa enorme e Quantas pessoas são neste momento? somos cerca de 50, com uma rotatividade grande, somos quase 500 alumnis, e portanto é uma comunidade já bastante significativa de voluntários ou de pessoas que quiseram dedicar parte do seu tempo a apoiar empreendedores a desenvolverem os seus negócios, por entenderem que esta era a melhor forma de atingir o desenvolvimento daquelas comunidades, ou seja, dando liberdade individual a cada uma destas pessoas para tomar as suas próprias decisões com base no seu próprio trabalho. Portanto, eu acho que esse reconhecimento é isso, mas eu acho que se calhar a tua pergunta era mais de como é que as pessoas começam projetos de empreendedorismo Sim, como é que social, entram neste mundo? Vá, vamos chamar como é que assim, entram se me nesta. permite. Olha, eu acho que a resposta é a mesma que eu dou aos empreendedores do MOV quando querem começar um negócio, que é identifica um problema, identifica como é que vais endereçar esse problema. Se és a pessoa certa para endereçar esse problema, começa já. Portanto, começa já, começa a definir como, passos pequenos, as coisas vão crescendo e, portanto, o importante é não esperar muito para começar. Porque à medida que começamos, vamos logo começando a tornar-nos cada vez mais especialistas no tema e também cada vez mais a pessoa certa para o trabalhar, porque cada vez sabemos mais sobre isso. E portanto, eu acho que é isto, é estar atento, identificar os problemas e começar a trabalhar neles. Boa. Eu acho que é ou seja, que é uma jornada de crescimento natural. Como é que tu, da tua experiência, como é que tu sentes que este trabalho, esta dedicação, poderá influenciar não só o empreendedorismo, se calhar em Portugal, mas também quem lidera os projetos? Porque nós vimos bastantes instituições, umas falam mais, outras menos, não quer dizer que é que está correto ou não, mas na tua sensibilidade, o que é que achas que isto pode contribuir para as novas lideranças, para as atuais, este tipo de movimentos que existem, e de esforço e por aí adiante? Uhum. Eu acho que te posso falar da minha experiência pessoal, que é, Claro, certo. eu não seria tão Catarina se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse vivido este projeto em particular e Uhum, os projetos que faço. O que é que eu acho que é o valor acrescentado para os voluntários do MOV? Primeiro, quando saímos da faculdade, normalmente quando começamos a trabalhar num estágio do verão ou numa empresa, e isto aqui olhando muito para a área da gestão, da economia, das finanças, porque estamos a falar de empreendedorismo e, portanto, acabamos por falar mais destas áreas do uhum, conhecimento. Eu acho que existem poucos lugares que nos vão dar tanta liberdade para nós iniciarmos as coisas, portanto, realmente decidirmos e deliberarmos sobre quais é que são os próximos passos. E, portanto, uhum, num projeto como este acaba por haver essa liberdade acompanhada, mas existe essa liberdade e, portanto, do ponto de vista de maturidade, as coisas desenvolvem-se mais rápido, porque eu não tenho que pedir muitas aprovações para chegar a um fim e estou lá a viver aquilo no dia a dia, não é? Eu tenho uma pessoa à sim, minha frente que me apresenta um problema e eu identifico a melhor solução para aquele problema.
Ok, com base no que me disseram, com base no que sei que é o modus operandi da organização, mas numa empresa seria mais complicado. E depois, por outro lado, a pessoa que eu tenho à minha frente, à partida, é bastante diferente das pessoas que eu conheço, porque vive numa Claro, cultura diferente, tem uma realidade diferente, e esta diferença, que é muito diferente entre si, ou seja, eu não estou a generalizar, sim, se eu trabalhei com 10 famílias em São Tomé, eu trabalhei com 10 realidades diferentes em São Tomé. claro, Tinham coisas em comum, mas eram realmente as realidades diferentes. E esta diversidade permite-nos, para sempre, ter uma disponibilidade diferente para os outros. Porque passamos a saber coisas e a considerar coisas que, se calhar, porque olhávamos para a nossa própria realidade, nunca claro. tínhamos considerado. E passa a ser o nosso baseline a partir daí. E eu acho que isso é fundamental. Eu estava aqui a pensar, ou seja, tendo uma pergunta que é, ou seja, como é que tu vês? Porque o que eu sinto, e fugindo aqui um bocado a temas interligados com o que estás a dizer, porque é que os jovens, por exemplo, com mais crianças, que desde pequenos são tão, às vezes, por um lado positivo, digitalizados, mas por outro, investem muito tempo em coisas que se calhar não criam valor nem impacto, porque é que, ou seja, isto não deveria, na tua opinião, ser considerado quase como uma no bom sentido, uma disciplina, se é que é a palavra correta, devia fazer parte para as pessoas perceberem que dando também podemos receber, e isto não se resume só, e tu deves saber também melhor do que eu, não se resume só a questões financeiras. Uhum. Sem dúvida nenhuma. É assim, eu outro dia estava a ouvir alguém que me estava a dizer assim: eu já disse aos meus filhos que eles acabam a licenciatura e começam imediatamente a trabalhar, porque o mais rápido que eles começarem a trabalhar, mais rápido eles passam a ter noção do que é o mercado. E eu realmente, não vale a pena fazer gap year, não vale a pena essas coisas, porque isso não acrescenta nada. Eu tenho uma opinião diametralmente oposta. Eu acho que é preponderante, que nessa fase de formação se conheçam outras realidades, se conheçam outras culturas, e, sobretudo, se consiga entrar, porque uma coisa é conhecer porque eu fui visitar, fui viajar e percebi E o como é. contexto é diferente, né? O contexto é diferente, né? Agora, ter a oportunidade de entrar nos problemas, no dia a dia, na realidade destas famílias, independentemente de quais elas forem, de qual é a geografia em que elas estão, é o choque de realidade que eu acho que depois vai ser necessário para que estas pessoas se tornem esses cidadãos mais aware da sua própria realidade e da realidade dos outros e, portanto, tomam decisões mais conscientes. E a tomada de decisão é onde reside o impacto, não é? Certo. Que eu tenho para a minha própria vida e acho que de alguma forma impacta uma comunidade, quer ela seja a minha família, a minha empresa, o meu país. Claro. E no fim de contas é se calhar dar também valor ao que temos. Por vezes, o ser humano. Tem essa eh, componente, de vida nenhuma. Ou seja, de muitas vezes estar sempre num processo, e nós portugueses, que eu sou português e tenho orgulho nisso, mas sim temos esta cultura muito de, temos sempre, não digo negativistas, mas também não estamos muito positivos, isso também Uhum. nos prejudica a desenvolver. E eu acho que isso, se nós queremos alterar um bocado da forma como crescemos, seja a nível de país e social, isto tem que começar, não é agora que todos têm que fazer isto, né? Porque há pessoas que têm mais vocação do que outras, mas isto tem que entrar quase como uma coisa normal, da mesma forma que as pessoas querem que as tecnologias estejam, questões religiosas ou sexualidade, ou seja o que for, tem que ser pontos importantes que temos que trabalhar o quanto antes, porque senão, para ter resultados, e tu tens essa experiência, isto demora, né? Isto não são coisas. Há coisas Sem pequeninas que dúvida. vamos criando impacto, mas para ter assim uma transformação é preciso Uhum. muito trabalho. Uhum. Sabes que os momentos da minha vida em que dei por mim a achar-me mais sortuda não foram bem os que tu identificas de pensar em comparação, género, tenho aqui uma rapariga com a minha idade que viveu cresceu noutra comunidade que não é minha e portanto teve outro acesso a outra conjuntura e portanto em Uhum, comparação eu prefiro a minha. claro, Normalmente não, apesar de considerar a sorte que nós temos e de me sentir uma privilegiada em grande parte destas situações, não é isso que está em causa. O que eu acho que para mim foi a peça fundamental para o meu desenvolvimento foi nesses momentos eu sentir, olha a sorte que eu tenho de estar aqui agora, a conhecer-te neste momento
e a permitir que nunca mais na minha vida eu não vou ter em consideração que existem pessoas que vivem como tu, ou que pensam como tu, ou que agem como tu. Eu, a partir de agora, Uhum. tenho isso no meu leque. E esses são os momentos em que eu me sinto realmente sortuda. Claro que depois trago para aqui e Portugal, e a minha realidade é maior porque as minhas decisões passam a ter essa base. Claro. Um, mas independentemente do lugar para onde eu voltasse, eu acho que são estas experiências interpessoais, que são a maior sorte que nós levamos. Sim, e que enriquece. E que acredito por vezes tu traz um desafio que não é preciso abordar agora, que é, por um lado, estás a fazer um trabalho que dá prazer ao teu propósito, mas por outro também tens a tua parte pessoal. E às vezes isto é difícil, Hum, se calhar nos esquecemos de nós, mas por outro lado também temos um projeto e também não podemos esquecer de nós. E isto talvez seja difícil para ti, acredito eu, gerir, É porque no um final balanço muito é, difícil. porque às vezes estamos à frente e temos outras pessoas que temos a responsabilidade e também temos desilusões e também temos, pronto, e temos que fazer este balanço e acredito que seja um dos maiores desafios que tu tens. Sem dúvida nenhuma. E isto, eu acho que de qualquer voluntário, não é? Eu acho que este é um ponto das organizações sociais, algumas mais profissionalizadas do que outras, e acho que isto é um mercado, não é? As mais Uhum, profissionalizadas foi porque tinham, se calhar, propostas mais interessantes de impacto e então tinham mais interessados em claro, investir e, portanto, profissionalizaram-se. E, portanto, isto é uma luta e é nessa luta que o MOV está, que é como é que conseguimos profissionalizar a nossa atividade para termos menos essa dicotomia interna, não é? De pessoas que se querem dedicar à organização, mas de alguma forma também não conseguem porque precisam de sustentar as suas próprias vidas. certo. Mas eu acho que isso acontece também, por exemplo, em Lisboa cheguei a fazer as rondas a sem-abrigos e as pessoas todas trabalham e à noite dedicam umas horas para irem na carrinha fazer as rondas portanto eu acho que se por um lado faz sentido que a nossa vida tenha uma parte do seu tempo dedicada aos outros e esses outros que possam ser pessoas que eu não conheço e que não estão próximas do meu coração de alguma forma. Portanto, ter esta capacidade de me dar e de então dar o meu tempo. Mas acho que fazer disto vida é outro nível, e é necessário e muito difícil. E assim é um balanço duro. Boa. Antes de passar aqui às últimas perguntas, há mais alguma história que gostasses de partilhar connosco, de algum projeto que é difícil, não digo eleger, que seja que tu sentes que foi uma referência até para partilhar com outras pessoas essa história, além do que tu já contaste, algum que gostasses mais, senão não Posso tem a contar-te? obrigatoriedade. Certo. Sim, posso contar-te mais uma, que eu contei duas histórias de dois homens, os dois Uhum, muito dedicados, que chegaram a lugares diferentes, mas que têm os dois produtos que alimentam ou contribuem para uma comunidade onde eles estão inseridos. E houve um exemplo de uma mulher que me tocou muito, pela capacidade de luta que foi. Eu, quando a conheci, ela tinha sido deixada pelo marido, que tinha ido para outra família, não sei bem, e ela tinha uhum, duas crianças pequenas. E ela não tinha estudado porque ela era nova, as crianças tinham nascido e ela então não tinha ido para a universidade. E então ela pedia ajuda para começar a fazer uns biscoitos para vender os biscoitos na porta da escola, das crianças. E portanto ela conseguia prepará-los à noite, ia levar os filhos, vendia os biscoitos, voltava para casa, fazia mais biscoitos, quando os ia buscar, uhum, voltava a vender. Pronto. E assim alimentava o seu dia a dia e as duas claro. crianças. Pronto, e quando ela nos trouxe este negócio, fantástico, começamos a ajudá-la, a produção dos biscoitos, quais é que eram os melhores biscoitos, tentar criar uma marca, vender além da porta da escola. A verdade é que hoje, esta empreendedora tem uma marca de biscoitos e, portanto, mantém, já não vende na porta da escola, vende no maior supermercado, mas com o processo ela decidiu estudar gestão. E, portanto, a par com fazer biscoitos e levar à escola, Sim. nanana, ela à noite estudava gestão. E ao fim de 3 anos dela estudar gestão, ela foi convidada para um cargo de direção de uma das maiores organizações locais de apoio ao empreendedorismo.
E Brutal. portanto, eh, os biscoitos já não eram de todo a sua fonte primordial de rendimentos. Certo. Naquele momento, ela já era o exemplo de para muitos outros empreendedores do que ela tinha conseguido fazer, de criar a família, de ir estudar e de se formar a ponto de ser considerada para uma função como aquelas. E, portanto, isto, o empreendedorismo tem muitos lugares, não é? Não estou a Claro. trazer uma história fantástica do ponto de vista de revenue de um negócio, Sim, sim. mas o que transformou a vida desta mulher e consequentemente daquela família, hum, é para mim uma fonte de inspiração tremenda. Bom, no fim de contas é quase aquele lema que nada é impossível, né? Por assim dizer, quase, não é? É verdade, não há mesmo. Boa. Aqui para terminarmos, aqui três perguntas simples. Algum livro, algum filme ou palestra que gostasses de recomendar? Seja a nível Uhum, pessoal ou profissional, como te sentires mais confortável. uhum. Olha, vou contar, vou focar-me nos livros que acho que é o que posso acrescentar mais valor aqui e vou-te contar três que eu tenho neste momento na mesinha de cabeceira. É mais corporativo e trata um tema que me interessa muito, que é o change management, que é o working backward, Uhum. que é sobre a história de duas pessoas que trabalharam na Amazon, e é sobre como é que o Jeff construiu a Amazon e como é que ele começou. E eu ainda não acabei de ler o livro, mas uma das mensagens que eu acho que pode relacionar-se com a conversa que nós tivemos é que ele não começou a construir acho que são 14 princípios que Ok. regulam a Amazon e a forma como as pessoas trabalham na Amazon. Ele começou a ser ele um micromanager de tudo. E de repente Uhum. as coisas começaram a crescer e então aí é que ele percebeu que era preciso uma estrutura. E portanto a história do começa agora é real e acontece para coisas do tamanho da Amazon, como acontece para coisas de biscoitos em São Tomé. Portanto, É isso. portanto, esse é um dos livros que estou a ler agora. O outro que estou quase a acabar é o Sapiens. Era Ok. daqueles livros que já toda a gente tinha lido e eu ainda não tinha lido, e portanto, estou a ler agora e estou a adorar. Hum, Muito interessante esta perspectiva sobre, não é bem é uma perspectiva científica sobre a humanidade, e eu gosto muito destas chamadas de atenção ao põe-te no teu lugar, redime-te à tua insignificância e faz a tua parte. Eu acho que Certo. essa é a principal mensagem do livro. E depois, o outro, que já acabei, mas é um livro que me marcou muito, é o Cartas a um Jovem Poeta, e portanto aqui cubro-te o espectro de coisas mais corporate, coisas mais insightful e se calhar coisas mais artísticas, e este muito sobre a solidão. E eu adorei o livro e acho que recomendaria a qualquer pessoa. Boa. Falando em recomendação, já houve algum conselho que te deram que tu guardes como referência? Hum, Olha, não é muito fácil para mim lembrar-me assim de uma coisa óbvia, porque para mim os conselhos vão-se fazendo no dia a dia com as pessoas com quem eu vou falando. A mentoria é muito com as pessoas que estão à minha volta. Posso dar-te uma música que eu acho que tem um Boa. conselho fantástico. Claro que sim. Há que Há ser uma original música, também. há uma música dos Diabo na Cruz que se chama Balada. E a música é todo um conselho, porque aqui é das últimas músicas, se não a última que eles escreveram, e Uhum. no fundo, é dedicada aos filhos deles, é um conselho para a vida dos filhos. Uhum. E há uma parte da música que diz assim: dá amor, nunca o tomes como certo, confia em ti, sem seres cínico ou ingênuo, e dá um passo atrás se for preciso, observa, se é humilde. Faz o teu melhor, acredita que isso basta. E eu ouço muitas vezes esta música porque toda a música é um conselho muito importante para voltar a mim e para voltar a fazer só as coisas boas todos os dias, um dia de cada vez. Boa. Última pergunta, talvez a mais fácil. Sobra tempo de algum hobby que queiras partilhar connosco?
Não sobra muito tempo, mas eu ando muito dedicada em descobrir que coisas é que eu posso aprender a fazer na idade adulta que quando era criança gostava de ter feito, mas nunca tive a oportunidade. Aham, E inicialmente foi difícil, porque na idade adulta nós somos péssimos a começar a fazer coisas. certo. Quando éramos crianças éramos ótimos a fazer determinadas coisas. E uma delas é o surf, em que eu sou mesmo péssima, mas gosto imenso. Acho que nunca me vou tornar uma pró, com muita pena minha, mas eu diria que se pudesse eleger um era esse. Boa. Olha, Catarina, chegamos ao fim. Queria-te dar os parabéns pelo projeto, Obrigada. ou pelos projetos, pela Uhum. jornada, pela equipa e, se me permites dizer, força e continua assim e todos vamos ganhar com isso. Obrigada, Luísa, obrigada pelo tempo. Obrigado.